Em nome da excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira, vamos então dar início à sessão solene comemorativa do 105º aniversário da fundação do Concelho de Alcanena. A iniciar esta sessão, vamos ouvir a Marcha do Centenário de Vicente Batalha pelos elementos do Grupo de Teatro Alcanena em Cena, Bruno Oliveira, Isabel Bastos, José Moita, Mara Santos, Margarida Matafome Vieira, Mário Caetano, Sofia Frazão e Vicente Batalha. Nasci aqui no mês de maio, a República um farol, com a vontade no peito e os ideais como um sol. Foi a nossa independência, de tantos anos, o sonho, a unir toda esta gente a um futuro mais risonho. Alcanena, um concelho centenário. Alcanena, um concelho em construção. Alcanena, um concelho em movimento. Alcanena, dona do meu coração. A Serra de Santo António, sobre mim debruçada, a descer para muitas vedas, do Gaios abençoada. Monsanto, do outro lado, vai até Vila Moreira, Malhou até ao Espinheiro e acaba na Louriceira. Alcanena, um concelho centenário. Alcanena, um concelho em construção. Alcanena, um concelho em movimento. Alcanena, dona do meu coração. Deste belo cancioneiro, resta apenas Alcanena, o coração do concelho, a nossa Vila Morena. Na festa do aniversário, dizemos a uma só voz: O concelho de Alcanena sou eu, és tu, somos nós. Vai usar da palavra o excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Silvestre Pereira. Boas tardes a todos e a todas. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Monsieur le Président e invité, Monsieur de Mairie de Lampemar, Senhores Vereadores e Presidentes da Junta de Freguesia e Uniões de Freguesia, membros da Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, senhores representantes das forças políticas eleitas para esta autarquia, senhor comandante da GNR, senhor comandante dos bombeiros, representante do agrupamento de escolas de Alcanena, representantes de associações patronais e sindicais, representantes de associações sociais, culturais, recreativas, cívicas e ambientais, colaboradores da autarquia, comunicação social, caros munícipes, meus senhores e minhas senhoras. Neste dia de comemoração do 105º aniversário do nosso Concelho, estamos aqui hoje, 8 de maio, para desejar votos de parabéns por esta sua já longa existência. Esta comemoração não pode deixar de começar por evocar os seus primeiros protagonistas, que foram os fundadores do Concelho. Estes, aproveitando os ventos favoráveis da liberdade trazida com a Primeira República, instaurada em 5 de outubro de 1910, souberam interpretar a vontade da população e obter, em 1914, a descentralização administrativa deste território, consubstanciada no Concelho de Alcanena. Aqui chegados, com o Concelho constituído, ainda houve lugar à transferência de algumas freguesias, agregadas a concelhos vizinhos, até à configuração territorial atual. O desenvolvimento deste território tem sido o desígnio dos vários executivos camarários, mas o cumprimento destes desígnios foi sendo construído e progrediu com os naturais avanços e recuos numa caminhada de 105 anos até hoje. Contudo, ficou já na história como um território infraestruturado no abastecimento de água, na energia, no saneamento básico, nas rodovias, nos estabelecimentos de ensino, equipamentos desportivos, sociais, recreativos e culturais. Assim, nestes 105 anos, no país e no Concelho, paradigmas foram sendo substituídos, originando mudanças profundas
com impactos na nossa vida decorrentes da incidência local dos efeitos da globalização. Possuímos uma atividade empresarial em natural mutação, na qual o declínio da componente têxtil e a evolução tecnológica operada na indústria de cortumes fez desta o fator preponderante na criação de emprego, logo seguido do setor social então emergente. Permito-me agora que analisemos e refletamos sobre o processo da concretização dos desígnios que nos tem vindo a proporcionar enormes oportunidades de desenvolvimento. Estas mudanças originaram na população novas necessidades, exigências de rapidez na resolução dos problemas e nas respostas aos seus anseios, focando esta, por vezes, na responsabilidade da autarquia. Contudo, considerando-se esta natural e devida responsabilidade da criação de condições pela autarquia, não se poderá esquecer que muitas destas situações exigem o alinhamento de políticas do poder central e local e da colaboração da população. Em concreto, descrevemos algumas destas situações como grandes temas nacionais, mas alguns deles com maior incidência concelhia que passaremos a explicitar. Quanto ao emprego, há uma situação melhor no Conselho que a média nacional, embora saibamos que esta questão tem uma relação direta com a comunidade. Demografia e natalidade são ações de incentivo à natalidade e à inserção de imigrantes levadas a cabo para esta autarquia, embora saibamos que esta questão também tem uma relação direta com a comunidade. O envelhecimento tem havido promoção de diversas atividades, criação da rede social e apoio às IPSS por parte da autarquia. Educação e formação, está a decorrer a remodelação do centro escolar, o funcionamento da rede escolar, ampla cooperação com o agrupamento de escolas de Alcanena, que apresenta grande diversidade de oferta curricular e formativa ao longo da vida. Registramos a insuficiência de candidatos à oferta formativa de técnicos para a indústria de cortumes, que assumo, cuja carência é assumida por este grupo de empresários. Reabilitação urbana. Tem sido feita a criação de condições favoráveis e incentivos fiscais através da definição e aprovação das ARUs, deixando a iniciativa de realização da mesma aos proprietários. Ambiente. Processo considerado da maior relevância pela incidência e contributo no desenvolvimento e atratividade do território, tendo como um ponto forte o Centro de Ciência Viva designado por Carsoscópio. Contudo, está em curso uma mudança no sistema de tratamento de efluentes urbanos, que envolve a implementação de boas práticas na sua origem, investimento seletivo, mais fiscalização eficaz e, através do modelo empresarial municipal, introduz o cumprimento da legislação que permita uma gestão transparente, sempre no pressuposto da cooperação das partes. Poder local e descentralização. Tem sido, na generalidade, aprovada a aceitação das áreas e atividades propostas pelo Poder Central, reforçando deste modo as competências do Poder Local e desta autarquia em particular. Modernização e simplificação administrativa. Ações desenvolvidas com a implementação dos balcões únicos de atendimento aos munícipes em todas as freguesias, para além de outras de caráter e de incidência direta no funcionamento da própria autarquia. Sustentabilidade financeira da autarquia. A medida mais estruturante e relevante pela sua incidência transversal desta situação na vida do município. Esta envolveu a quase totalidade da recuperação da dívida, aumento da capacidade de endividamento, redução dos prazos de pagamento a fornecedores, rigor orçamental com taxas de cumprimento na despesa e receita em valores em média superiores a 90%, o que permitirá, nos próximos anos, condições ímpares para o reforço do desenvolvimento do concelho. Impostos municipais. Apesar dos constrangimentos financeiros que têm vindo a ser superados, tem havido uma trajetória de redução anual destes valores percentualmente. Esta melhoria tem sido complementada com benefícios para grupos mais carenciados e com uma discriminação que penaliza os imóveis degradados e incentiva os recuperados.
investimento em infraestruturas e equipamentos. Apesar dos constrangimentos impostos pela redução da dívida, tem-se mantido um ritmo de investimento em remodelações e reabilitação destas infraestruturas, planeadas em conformidade com os ciclos do Programa 2020. Ordenamento do território. Encontra-se na fase final a proposta do PDM, que precede a fase de consulta pública. Esta situação, que tem sofrido imensas e indesejáveis vicissitudes, traduzidas em atrasos, só justificadas pelo processo burocrático que a sua elaboração impõe, apesar de toda a resiliência da autarquia em o contrariar. Associativismo. Com a democratização dos apoios, a valorização das suas atividades, poderemos considerar que este se encontra numa situação pujante, apesar das naturais dificuldades de a comunidade se envolver na disponibilidade para renovar os corpos gerentes. Eventos culturais, desportivos e de lazer. Nestas áreas, o número e qualidade de eventos, devidamente programados e divulgados em agenda própria, ressaltam como uma das relevantes mudanças positivas operadas neste território. Segurança e proteção civil. A reorganização do Corpo de Bombeiros Municipais, a remodelação das instalações, a afetação de viaturas e equipamentos de proteção constituíram um salto qualitativo neste serviço de proteção e apoio às populações e ao seu património. A par destas mudanças, há que registar a construção do novo quartel da GNR, que reforça a operacionalidade e dignifica a presença concedida deste Corpo de Segurança. Património. Há que registar as inúmeras ações de apoio à reabilitação e remodelação do património edificado, de índole desportivo, cultural, social, arquitetónico e religioso. Pelo descrito, devemos ter orgulho no mundo de trabalho realizado e manifestar a nossa insatisfação pelo que ainda não foi possível fazer, mas com a firme vontade de continuar a realizar. Antes de finalizar, impõem-se algumas considerações sobre questões do cotidiano que se assumem como ruído perturbador que pretende desvalorizar e perturbar o trabalho que se vem desenvolvendo e que passamos a caracterizar. São perturbadores os profetas da desgraça que têm tudo hoje, para quem tudo hoje está pior que dantes, apelando emocionalmente aos nossos desejos ainda não concretizados. São ruídos os argumentos demagógicos por desvirtuarem as verdadeiras causas dos problemas, carências ou anomalias, potenciando os seus efeitos, justificando a sua posição de estar contra apenas e só por oposição. São perturbadores aqueles que nos querem desviar das questões essenciais no nosso bem-estar e nos mergulham em falsas notícias, em intrigas e querelas sem sentido. Em resposta a estas situações e como forma de atenuar os seus nefastos efeitos, devemos apoiar aqueles que lutam e dão o exemplo na sua conduta de contribuir para a resolução dos nossos problemas estruturais, ambientais, no restabelecimento das condições legais, insistindo, através do diálogo, na procura de acordos e mantendo toda a transparência nestes processos. Apoiar aqueles que têm a coragem de dizer a verdade e com transparência combater os boatos. Por fim, e pelo que foi dito, no momento atual, em nome da consolidação dos desígnios dos fundadores do nosso Conselho, apelo à participação ativa e esclarecida dos munícipes e à colaboração de todas as partes intervenientes. Deste modo, conjuntamente, continuaremos a construir um território economicamente mais desenvolvido, com melhor ambiente e mais seguro, inclusivo e atrativo para viver. Viva o poder local democrático, viva o Conselho de Alcanena. Vai usar da palavra a representante da CDU, Coligação Democrática Unitária, Carla Pereira. Estimadas e estimados munícipes, estimadas e estimados alcanenenses, restantes convidados, senhoras e senhores. Nestas comemorações do 105º aniversário do Conselho de Alcanena, começamos por saudar e prestar a devida homenagem a todos os republicanos que contribuíram para a sua fundação, com a inabalável força que aspirou e alcançou a autonomia administrativa para este território, outrora economicamente dinâmico, assim como outrora subejamente caracterizado e sustentável para defender a sua identidade e independência.
A CDU homenageia também todos aqueles que em democracia lutaram pela manutenção deste Conselho, assim como todos os obreiros que deram e os que continuam a dar expressão viva ao nosso brasão, nomeadamente os trabalhadores e operários de Cortumes, que este ano assinalam o centenário da conquista da jornada de 8 horas diárias de trabalho. No passado 1º de maio, assinalámos o 100º aniversário da conquista da jornada de 8 horas de trabalho pelos trabalhadores de Cortumes do concelho de Alcanena. Os trabalhadores reunidos decidiram que a partir daquela data não trabalhariam mais de sol a sol e passariam a cumprir a jornada diária de 8 horas de trabalho sem perda de salário. E assim foi. A partir do dia 2 de maio de 1919, só trabalharam as 8 horas diárias. De facto, na altura, não havendo legislação publicada e opondo-se o patronato tenazmente à jornada de 8 horas diárias de trabalho, esta grande conquista impulsionadora do progresso social só foi possível devido à luta, à determinação e unidade dos trabalhadores. Esta data reveste-se de grande importância tanto pela celebração dos avanços sociais conseguidos pela luta e unidade dos homens e mulheres de Alcanena há 100 anos atrás, mas também pela urgência em combater e denunciar o retrocesso que algum patronato quer impor nos dias de hoje. Passados 100 anos, os trabalhadores do concelho de Alcanena continuam a lutar pelo aumento dos salários, que são baixos ou estão estagnados, repudiam a precariedade e a facilidade dos despedimentos, não aceitam a desregulação dos horários de trabalho e exigem a diversificação do emprego no concelho. Assinalarmos ambas as efemérides deve-nos orgulhar pela sua força impulsionadora e remete-nos a uma célebre frase de Fernando Pessoa: o homem sonha, a obra nasce. Quão elevados e dignificados estaríamos hoje se ao longo destas décadas soubesse ter feito justiça aos sonhos que nos ergueram ontem? Quão elevados e dignificados estaríamos hoje se neste concelho predominantemente industrial tivéssemos sido alvo de uma estratégia capaz de projetar a potencialidade económica que nos destacou amplamente dos concelhos vizinhos no pós-25 de Abril. No entanto, sucessivas opções políticas erradas conduziram-nos à realidade atual com que estamos confrontados. Assinalamos os 105 anos de um concelho estagnado, empobrecido e envelhecido. Um concelho estagnado pela débil diversificação da atividade económica, que submete a sustentabilidade do território e a qualidade de vida da população às oscilações acentuadas e às crises repetidas da indústria de Cortumes que compõem o nosso tecido empresarial. Foram erradas as opções políticas que deixaram uma zona industrial, o parque empresarial ou o parque de negócios como meras promessas eleitorais esquecidas que acabaram por comprometer as oportunidades de crescimento e desenvolvimento. São, a título de exemplo, empresas como a J. Louro, a base do mini-preço, ou a farmacêutica Generis, que acabaram por escolher concelhos vizinhos para expandir a sua atividade, uma vez que Alcanena não soube responder às condições mínimas e desejáveis capazes de captar e instalar estes investidores e outros, possam dar resposta à diversidade económica, à capacidade empregadora e à valorização do território. Situados numa das zonas logísticas mais estratégicas do país, convém recordar que a escassos quilómetros da sede do concelho existe desde 1991 uma ligação à principal rede viária do país, que ao contrário dos concelhos vizinhos aqui não foram relevantes para o crescimento e diversificação da atividade económica. E nós a vê-las passar, as oportunidades perdidas que nos comprometem o presente e o futuro. A revisão do PDM, instrumento regulador e organizador do espaço territorial, continua por concluir. O PDM de 1994 nunca respondeu às necessidades dos empresários, da população e do concelho. Foi um espartilho ao desenvolvimento do concelho de Alcanena, impedindo a atração de indústria e comércio capaz de criar alternativas de emprego e estimular salários. 25 anos passados. Para um instrumento que teria uma vida útil de 10 anos, é tempo da autarquia assumir a revisão do PDM como uma das suas principais prioridades. Um concelho empobrecido que, dependente de uma monoindústria caracterizada pela desvalorização das forças de produção, nomeadamente pela mão de obra barata, pelos baixos salários e pelo trabalho sem direitos que vemos todos os dias subjugarem os trabalhadores do concelho, é incapaz de dar resposta aos jovens qualificados que um dia saíram para estudar e hoje não conseguem regressar à terra onde nasceram e cresceram por falta de oportunidade no mercado de trabalho e falta de garantias de uma qualidade de vida aprazível. Esta população ativa é o valor acrescentado que faz falta para combater o reduzido poder de compra que todos os dias ameaça fechar mais uma porta nesta Alcanena que se prevê vir a ser uma vila fantasma. Um concelho envelhecido que está a braços com a redução do número de habitantes de um concelho que se manteve constante ao longo da última década. Uma preocupação para a qual não se vêem medidas ou políticas que possam inverter este declínio populacional.
aligeirar remetendo para um problema nacional, não ajudará a encarar o problema, a apurar as causas deste declínio e a tomar as medidas adequadas. Enfiar a cabeça na areia como a avestruz não é a solução. 2 eixos fundamentais para inverter esta tendência: concluir a revisão do PDM, melhorar a qualidade ambiental do Conselho. Assinalamos os 105 anos deste Conselho, sujeitos a uma oligarquia centrada sobre si mesma, pelo uso da força de uma maioria que permite distribuir os mais variados cargos ou as mais diversas competências apenas pela família política e que permite tomar decisões sem que se tenha qualquer consideração pela pluralidade democrática. De costas voltadas para parceiros até então como a APIC ou a Áustria, com o iminente conflito assente no resgate do sistema de tratamento de águas residuais, sobre o qual levantamos sérias preocupações pela forma como está a ser conduzido. De costas voltadas para o comércio local, que atravessa um momento difícil devido aos vários constrangimentos criados pelas obras públicas afetas em curso, sem que tenham sido previamente providenciadas alternativas razoáveis para minimizar os impactos substanciais no decorrer das suas atividades. Costas voltadas para os funcionários da administração pública, que, ao contrário do que aconteceu em vários pontos do país, continuam sem receber a diferença remuneratória pelo período em que lhe foram aplicadas as 40 horas semanais. De costas voltadas para a população em geral, que, além de desbolhada das freguesias que lhe foram roubadas, se encontra privada de uma rede viária em condições condignas de acesso à sede do Conselho, assim como carenciada de uma rede de transportes públicos capazes de dar garantias de mobilidade em período não escolar. Uma população que foi posta à margem da aceitação da delegação de competências em curso na área da saúde, da cultura ou eventualmente da educação, que não são mais que a desresponsabilização das funções sociais do Estado, que, não correspondendo a um processo sério de descentralização, representam antes o afastamento do Estado em áreas específicas e um processo que expõe a autarquia a decisões que podem lesar os interesses e os direitos dos municípios, nomeadamente quanto à universalidade, proximidade e qualidade dos serviços públicos. Não aceitamos que este poder local tenha tão pouco democrático, tal como não recusamos a aceitar que queiram fazer da gestão autárquica uma plataforma promotora de eventos ou um condomínio privado, não para servirem, mas sim para se servirem da coisa pública. A CDU considera que só com uma clara afirmação da nossa identidade, passando por uma política de desenvolvimento, estará assegurado o futuro do nosso município. No nosso entendimento, várias vertentes devem estar presentes. É fundamental concretizar com brevidade a revisão do PDM, por forma a criar condições para que o mesmo constitua um incentivo à fixação de novos investimentos, especialmente nos locais mais favorecidos do ponto de vista logístico. É imperiosa a concretização eficiente dos projetos de âmbito ambiental, procurando devolver a qualidade de vida à população e atrair novos habitantes. É essencial possuir uma boa rede viária, sendo que muitas das nossas estradas se encontram em mau estado de conservação, de forma a potenciar quer o desenvolvimento empresarial, quer o turismo no Conselho. A CDU entende que o nosso Conselho necessita desenvolver uma estratégia que tenha em conta aspectos como diversificar as atividades económicas, fornecendo incentivos à fixação de novas empresas e aprofundando os laços económicos regionais, apostar na qualidade e na inovação nas atividades em que existe know-how, nomeadamente nos seus setores tradicionais, procurando aprofundar a ligação do seu setor produtivo às instituições do ensino superior, apostar no desenvolvimento turístico do Conselho, divulgando o seu extenso património natural, grutas, olhos d'água, polos de Mindo, os seus produtos e tradições. Aproveitar as manifestações culturais e colocar Alcanena na agenda cultural do país, nomeadamente incentivando e apoiando, em condições de igualdade, o vasto movimento associativo que, em alguns casos, sobrevive apenas do grande esforço e dedicação da comunidade. A CDU afirma que quem quer defender o Conselho tem de defender o poder local democrático. A CDU afirma a urgência de uma política patriótica e de esquerda que devolva as freguesias ao povo, que institua uma verdadeira descentralização com a criação de regiões administrativas e aprofunda as características, práticas e objetivos do poder local de Abril. Hoje, comemorar o aniversário do Conselho tem de passar por defender convictamente as razões que levaram à sua fundação. Viva o Conselho de Alcanena! Vai de seguida usar da palavra o representante da coligação PPD-PSD-CDS-PP-MPT, Cidadãos por Alcanena, Conselho com Futuro, João Correia Pinto. Antes de mais, boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Deputados, Excelentíssima Sra. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores, Excelentíssimo Ex-Presidente de Câmara, Sr. Joaquim Pereira Henriques, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia e demais autarcas, Excelentíssimos representantes da Vila de Dampmarte,
excelentíssimos senhores representantes das demais entidades civis, nomeadamente Bombeiros Municipais de Alcanena, caras e caros munícipes. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite feito pelo Grupo Cidadãos por Alcanena, um conselho com futuro, nas pessoas de Gabriel Feitor e da Maria João Rodolfo, o convite que me foi feito para ser orador nesta sessão solene. Em segundo lugar, ali como a senhora professora, também sou farmacêutico, também não sou natural do Conselho de Alcanena, também foi muito bem recebido neste Conselho. Nos meus 40 anos de vida, estou neste Conselho há cerca de 30. Não ininterruptamente, por razões académicas e profissionais, mas desde que cheguei ao Conselho, interajo com o mesmo, primeiro como atleta do Atlético Clube Alcanenense, depois fazendo parte de vários cargos da estrutura da Escola de Futebol do Concelho de Alcanena e, mais recentemente, como vereador substituto na Câmara Municipal. Dito isto, estamos hoje aqui para celebrar o completar do 105º aniversário do Concelho de Alcanena. Vou ser breve, vou recordar a história do Concelho na diagonal. Concelho que inicialmente se defrontou com graves problemas financeiros, agravados pelas dívidas das freguesias procedentes dos concelhos de Santarém e Torres Novas, e passando pelos ambicionáveis sonhos de uma estrada até Mato de Miranda e uma escola de instrução primária, levando a que, em 1919, o Dr. Joaquim Albino da Silveira lamente que esteja num município que pode dizer-se incipiente, com tudo por fazer. Nessa altura, para além da manutenção dos edifícios dos serviços públicos, apenas se conservavam as ruas e atenuavam-se os problemas higiênicos. Apesar dos esforços de muitas mulheres e homens de Alcanena, a desilusão era bem visível. Nota-se os conflitos político-partidários locais e pouco, até essa altura, a República tinha feito em prol do Concelho. Depois da gestão da Comissão Administrativa de Nomeação Governativa durante o Estado Novo, o município de Alcanena voltava a ter uma Câmara Municipal e por lá passaram vários presidentes, tentando engrandecer o Concelho, nomeadamente através de obras públicas, como o caso do mirador Joaquim Ramos Vieira, que foi usado para empregar trabalhadores desprotegidos da crise da indústria dos cortumes nas décadas de 30 e 40 do passado século. Com o 25 de abril de 74 chega a democratização do poder local. Mas, anteriormente, já tinha sido reconhecido o grande valor das gentes de Alcanena. Recorde-se que Alcanena foi escolhida entre uma restrita lista de municípios para um projeto de desenvolvimento económico-social, o PRODESCA. Mas foi somente a partir de 1979, com a implementação da primeira Lei das Finanças Locais, que foi possível o desenvolvimento das infraestruturas prioritárias e necessárias, como o saneamento básico e a água, que começava assim a chegar às várias freguesias do Concelho. Mas também foi nesta altura que se deu o desenvolvimento, que se começou a dar o desenvolvimento social, cultural e até mesmo desportivo do nosso Concelho. Com isto, o Concelho de Alcanena conseguiu figurar nos 20 concelhos mais ricos e desenvolvidos do país e o mais rico e desenvolvido do distrito de Santarém. Reconhecendo mérito, virtudes, mas também erros, chegamos a este ponto em que temos que admitir que houve falta de visão, falta de estratégia, falta de planeamento ao longo destes 105 anos de vida do nosso Concelho. Com um capital social e humano e uma localização a nível nacional extraordinária. Esta falta de visão, falta de estratégia e falta de planeamento tornam-nos cada vez mais um concelho do interior, sem capacidade para atrair grandes empreendimentos, que leva à criação de mais e mais qualificados empregos, de modo a que tenhamos uma maior e melhor população ativa. Chegamos a 8 de maio de 2019 e o Parque de Atividades Económicas, a plataforma logística do Médio Tejo, NOD A1-A23, ainda não é uma realidade física. E, mais uma vez, as várias oportunidades vão passando. E muito longe vão os tempos em que só a indústria dos cortumes
ou dos têxteis poderiam sustentar o nosso concelho. Ao ouvir o Sr. Presidente da República, a quando da celebração neste aniversário do 25 de Abril na Assembleia da República, pensei que estivesse a falar em concreto do Concelho de Alcanena. Parafraseando, falta mais ambição na democracia, no Portugal pós-colonial, na digitalização, no mundo mais sustentável. Parece um programa impossível, talvez, mas a história faz sempre de programas e de ideias impossíveis. Portugal é uma impossibilidade com quase 900 anos. Porque haveríamos de ser nós a não acreditar em Portugal, disse o Sr. Presidente da República. Eu quero acrescentar, Alcanena é uma impossibilidade de 105 anos. E porque haveríamos de ser nós a não acreditar em Alcanena? E porque haveríamos de ser nós a não querer mais e a não querer melhor para Alcanena? Minhas senhoras, meus senhores aqui presentes, como não pôde ser antes, está na hora de termos uma melhor visão, uma melhor estratégia, um melhor planeamento, mais ambicioso, no sentido de ainda conseguirmos apanhar alguma ou mesmo algumas carruagens deste comboio em contínuo desenvolvimento. Da parte do grupo Cidadãos por Alcanena, um concelho com futuro, pode continuar a contar com uma oposição construtiva, com críticas acompanhadas de sugestões, claramente com algumas diferenças no modo e maneira de pensar o concelho, mas sempre no sentido de melhorar e desenvolver o concelho para o bem de todos, ou se não for possível, pelo menos para a grande maioria dos municípios. Finalizando, viva o Concelho de Alcanena, venham mais 105, mas mais 105 ambiciosos anos. Muito obrigado. Vai usar da palavra o representante do Partido Socialista, António Frazão Silva. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal, vereadores, presidentes de junta, demais autarcas presentes. Sr. Comandante da GNR, Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena e os Bombeiros Municipais de Minho, penso que não está presente o Comandante, mas um bem-aja também para eles. Representantes da Vila de Dom Tomar, a Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. Comemoramos hoje os 105 anos da fundação do Concelho de Alcanena, o Concelho do meu coração, a terra que me tem dado tudo o que tenho na vida. Agradeço às pessoas que lutaram para a criação do nosso Concelho. O Concelho de Alcanena está enquadrado com o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, com vistas espetaculares e maravilhosas, com um povo muito humilde, trabalhador e que gosta da sua terra e que neste momento está também de parabéns, esse povo. Ora, temos 10 freguesias, a sede do Concelho, a qual presido com a maior honra, hoje União das Freguesias. É a freguesia com a maior população, maior componente industrial e maior movimento em comércio, serviços, justificando por inteiro o seu estatuto de sede de Concelho. À sua volta temos enquadradas 9 freguesias. A Serra de Santo António tem uma vista belíssima, com o enquadramento de muros em pedra seca que dividem os terrenos, que lhe confere uma paisagem muito própria e de rara beleza. Minde, com a sua característica única, o monumento natural que representa o polo, a indústria, a importância como centro cultural. E depois temos Muitas Venda, que está igualmente enquadrada na Serra, com Santa Marta como farol do nosso concelho e com o lugar de Casar Arbustos, que se apresenta como um postal a quem passa na autoestrada. Bugalhos, com 5 pontos de referência, que são as suas aldeias, o que representa a freguesia com mais aldeias no concelho e com pessoas muito próprias e cheias de vida. Vila Moreira também uma freguesia com muitas características positivas. O Olho de Maria Paula, a presença industrial, com um povo muito bairrista, amigo e lutador. Louriceira é a freguesia ex-libris, um património natural do concelho, com a nascente dos Olhos d'Água, o nosso melhor ponto de vista em termos turísticos e a presença do importante património edificado que representa o aqueduto. Malhoa enquadra-se no nosso concelho como celeiro, com os seus restaurantes característicos e muito bons, em termos de gastronomia local e bem receber. Espinheiro é o pulmão do nosso concelho, com a sua floresta, as pessoas e tradições muito próprias, diferentes na sua maneira de estar, mas muito afáveis e acolhedoras. Monsanto, com a sua torre, também tem alguma indústria,
com a parte florestal e serrana que a caracteriza. Tudo isto se deve às pessoas do nosso Conselho e também aos autarcas que têm passado ao longo destes 105 anos de história. Os autarcas têm feito o melhor possível pelo nosso Conselho. Muitas coisas boas, também algumas que não correram bem, mas que eu penso que as intenções eram e foram sempre as melhores. Nos últimos 10 anos, temos tido uma evolução significativa, no geral, o apoio às pessoas e uma proximidade com elas a nível social e de solidariedade e de bem-estar com a criação de uma série de apoios, como o Cabaz Bebé Feliz, apoio aos jovens universitários, habitação para famílias mais carenciadas, uma das maiores preocupações que a Câmara Municipal de Alcanena tem tido, fazendo o melhor pelas pessoas. Temos um parque escolar com as melhores referências dentro da região, com atratividade a jovens, fora do Conselho, cujos pais nos procuram para aqui os jovens realizarem os seus estudos. Isto é derivado de um excelente trabalho e um excelente projeto educativo que o Agrupamento de Escolas e a Câmara Municipal têm desenvolvido para os jovens se educarem. Na parte industrial, a questão ambiental que nos afeta a todos, mas que esperamos ver cada vez mais minimizada com o decorrer dos anos, porque achamos que tanto os industriais como os executivos da Câmara tudo farão, sempre, para que isso aconteça, proporcionando uma melhor qualidade de vida e uma maior atratividade a novos residentes no Conselho. Está já criada a empresa municipal Aquanena, respondendo a imperativo legal que impedia a continuação da concessão de saneamento de águas residuais estratégica para todo o Conselho e para todos os municípios, e tecido empresarial que vai enquadrar quer o abastecimento de água, o tratamento das águas residuais, para além da limpeza urbana em Alcanena e gestão das linhas de água. Queremos que os maus cheiros diminuam bastante, criando verdadeiras condições para se viver em bom ambiente, valorizando desta forma a própria indústria, que ganha competitividade num mercado global cada vez mais competitivo e exigente no ponto de vista ambiental. Assim, os industriais queiram também empenhar-se, como estamos certos que querem, no nosso desenvolvimento sustentável. Temos igualmente outras indústrias a entrar no nosso Conselho, investimentos importantes que demonstram o nosso potencial. Temos um exemplo da empresa de massa recém-instalada na freguesia das Moitas Venda, agradecendo este espírito empreendedor aos nossos empresários e que também é uma nossa característica desde sempre. O que faz do nosso Conselho, no último mês, ao nível distrital, um dos municípios que mais se destacou em criação de novas empresas. Ao nível de infraestruturas, estamos igualmente a fazer um trabalho importante, ao nível da reabilitação da rede viária, aos poucos, repavimentando muitas estradas, sabendo que existem ainda muitas e necessitarem de reparação. Com outras obras de reabilitação, como o quartel-general, o quartel da GNR, o mercado municipal, a estação, praça rodoviária de Alcanena, o Miradouro, a construção do centro escolar, ficamos com a vila de Alcanena já muito reabilitada. Neste eixo de reabilitação urbana, que atualmente representa um dos maiores desafios às nossas vilas e aldeias e o respectivo património, edificado com importantíssimos equipamentos públicos que, apesar de há muito ambicionados, apenas agora e com este Executivo serão uma realidade. Desta forma, acho plenamente justo agradecer o trabalho do Executivo Camarário, que ao longo dos últimos 10 anos soube sanear financeiramente a autarquia e fazer obras a nível de todo o Conselho, em todas as freguesias, mantendo sempre a transferência de verbas para as juntas através dos acordos de execução, por forma a poderem executar um válido trabalho de maior proximidade junto às pessoas. Eu agora vou sair um pouco do que tinha imaginado falar, ou imaginado não escrito, e vou um pouco à zona industrial, que toda a gente fala que não temos. Realmente, nós não temos uma zona industrial planificada, mas temos uma grande zona industrial, ou as pessoas não veem ou sou eu que vejo mal, há aí qualquer coisa que não está correto. Mas entre a Videla, Moitas Venda e Vila Moreira, se forem reparar, estão-se a instalar novas indústrias, temos toda a área, não é só cortumes, há lá vários níveis de indústrias, eu tenho visto muitas, e novos a abrirem e a continuarem a abrir. Estamos num ponto, não é industrial, tudo bem, mas tem tudo o que é a nível de esgotos, infraestruturas, preparada para receber, seja que indústria para lá for. Eu não percebo porque é que não veem isso. Os terrenos estão lá, as pessoas é só chegarem e começarem a construir, até porque há viabilidade para isso e a Câmara tem dado essa viabilidade. Esta história da zona industrial
Acho que têm optado por outros locais, não tem a ver com o espaço que temos ou não, até porque nós temos zonas para isso também e que podem ser enquadradas nessa situação. Contragulo o facto de estar assumido à semelhança do que ocorreu este ano em 2019, novamente destas transferências, para o próximo ano, isto voltando aos acordos de execução, para o próximo ano de 2020, garantindo uma igualdade de tratamento para todas as freguesias. Muito obrigado da minha parte. Viva o Conselho de Alcanena, viva Portugal! Vai agora usar da palavra a excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, caros representantes dos vários partidos políticos aqui presentes nesta sessão solene, senhores vereadores, mas permitam-me direcionar também uma palavra a Dampmart, porque está aqui presente o município com o qual nós assinámos já um acordo de geminação. Cumprimento por isso todos em geral et je salue le président de la municipalité de Dampmart et l'ensemble du comité d'accompagnement. Bienvenue dans cette commémoration solennelle de la 105e anniversaire de la municipalité d'Alcanena. Nous sommes honorés de votre présence dans l'espoir d'établir une relation institutionnelle solide. É por isso, com grande honra, que nós acolhemos estes representantes de um município do país de França e que aceitou com grande entusiasmo estabelecer um acordo de geminação connosco. Por isso, também permitam-me saudar os senhores presidentes de junta, as senhoras presidentes de junta, de forma particular, o senhor comandante dos bombeiros, também que nos acompanha desde manhã, na sua pessoa, os bombeiros municipais aqui presentes nesta sessão, a prestar guarda de honra nesta sessão solene, trabalhadores em geral, dirigentes do Conselho de Alcanena, da nossa Câmara, que também colaboram aqui nesta sessão e, sobretudo, pelo trabalho que fazem todos os dias. E a comunicação social, que também está aqui presente a assinalar este momento. É com toda a honra que, como Presidente da Câmara Municipal, estou a representar o município. É mais uma sessão solene, desta vez integrado no 105º aniversário do Conselho de Alcanena. Conselho criado pela Lei 2156 em 8 de maio de 1914. Estas comemorações estão também associadas às habituais homenagens aos fundadores do Conselho e a todos os autarcas já falecidos que decorreram no período da manhã. A anteceder esta sessão solene, foi ainda celebrado e assinado o acordo de geminação com o município de Dampmart, num processo de reforço das relações institucionais com outros municípios de países que integram a União Europeia, dos quais França é um dos países fundadores, com grande ligação ao nosso país, pelos fluxos migratórios que existiram com grande relevância, sobretudo entre os finais dos anos 50 e os anos 70, em que emigraram mais de 1 milhão de portugueses. Os que lá permanecem estão hoje muito bem integrados na sociedade francesa. Fazem parte também destas comemorações as condecorações aprovadas e já atribuídas a professores já aposentados desde maio de 2018, que saúdo mais uma vez, agradecendo o seu meritório trabalho em prol da educação dos jovens do nosso Conselho. Muito obrigada. O dia de hoje termina com mais um grande concerto, desta vez com a fadista Ana Moura, que infelizmente por condições climatéricas e devido até à sua impossibilidade de atuar no exterior pelas condições que infelizmente ocorreram, tivemos que deslocar para a nossa sala de espetáculos por excelência, o Cineteatro São Pedro. Mas desde já comunico que, sendo intenção do município desde a primeira hora a oferta deste concerto com esta grande fadista portuguesa a toda a população e reconhecendo realmente a impossibilidade de todos hoje assistirem ao concerto no Cineteatro São Pedro, foi realmente já articulado com a mesma que o espetáculo nesta praça, assim o tempo permita, realizar-se-á por ocasião do feriado municipal de Alcanena no próximo dia 30 de maio. Ao longo de todo o mês assinalamos mais um aniversário, privilegiando a valorização de pessoas e de projetos do nosso Conselho.
No passado sábado, inaugurámos mais uma edição da Alcarte, a 4ª edição, que conta com mais de 30 artistas do nosso concelho e que se encontra patente em 5 polos a visitar. Foi anunciada a primeira edição da Alcarte, Jovem, a ocorrer em setembro, integrada no Fórum da Juventude. Na área desportiva, assinalar também o raio de cicloturismo Lisboa-Alcanena, que se realizou no passado domingo e que contou com mais de 100 participantes. Na área cultural e social, voltamos este ano a editar mais um livro, de Joaquim Pereira Henriques, o 2º volume de Alcanena Assim És. Aproveito para saudar o Sr. Joaquim Pereira Henriques, presidente de Câmara mais antigo do nosso concelho, eleito após o 25 de abril de 74, porventura o autarca ainda vivo e que existe no nosso país. É um autarca de referência no nosso concelho, de referência no nosso país. Com os seus 97 anos, será porventura o único autarca das primeiras eleições livres e democráticas do pós-25 de abril ainda vivo. Através da sua pessoa, homenageio todos os autarcas que na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, nas juntas de freguesia, desempenharam ou desempenham funções e contribuíram ou contribuem para a evolução e desenvolvimento do nosso concelho até aos dias de hoje. Destacamos e homenageamos ainda uma outra pessoa, também muito apreciada por todos nós, o Sr. Augusto Matias Pereira, que nos permitiu protocolar a pesquisa, o registro, a divulgação de muitas das suas reportagens e editá-las em vídeo e em documentário. Uma forma também de continuarmos a enriquecer o nosso acervo documental. Saúdo na sua pessoa, a sua família, nomeadamente a sua filha, que veio de propósito também do Canadá para assistir à iniciativa que vai ocorrer neste próximo fim de semana. Com as memórias do Sr. Joaquim Pereira Henriques em livro e do Sr. Augusto em vídeo, valorizamos 2 pessoas extraordinárias do nosso concelho. Muito obrigada a ambos. Para o município de Alcanena tem sido também uma bandeira as questões ambientais, a preservação do património natural. Avançamos por isso para a 3ª edição do Festival da Biodiversidade, que integra também a programação do aniversário do concelho, que queremos que seja firme na região e no país, como uma referência na divulgação de boas práticas e na reflexão de temas da atualidade dentro da área. Não pretendemos ter um festival igual a tantos outros, em que apenas muda o local ou os artistas convidados, mas os expositores e as temáticas são idênticas. Na valorização de projetos do concelho, voltamos a integrar no nosso cartaz uma iniciativa do Agrupamento de Escolas de Alcanena pela relevância e simbolismo da importância do seu trabalho para o sucesso do futuro dos nossos jovens. Maio é um mês por excelência do nosso aniversário. Participem nas atividades, honremos o aniversário do Concelho de Alcanena. É também com muito orgulho que concretizamos em 2019 um número significativo de obras muito relevantes, que representam um forte investimento no nosso concelho e que passo a salientar. Algumas foram já referenciadas pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelo representante do Partido Socialista. Infelizmente, da voz dos restantes representantes, não veem obra nenhuma a salientar. Mas foi já concluída a requalificação da Lagoa de Monsanto, projeto vencedor da 4ª edição do Orçamento Participativo Jovem, que se tem revelado um êxito pelo envolvimento da população jovem. Está a decorrer a construção do quartel da GNR. A requalificação da Praça Central de Transportes Públicos na sede do concelho é também uma realidade. Foi já possível chegar a acordo com o proprietário de terreno contíguo, que será adquirido pela Câmara Municipal, para ainda continuar num processo de valorização do espaço público e criar até maiores condições ao nível do estacionamento. Assim como também a tão necessária requalificação da Ponta Várzea no Espinheiro, que também está em fase de conclusão. São importantes obras, com a inauguração prevista para o próximo mês de junho. Não é para o ano, é para o próximo mês de junho. Mas também estão a decorrer as seguintes obras. A construção do Centro Escolar de Alcanena,
e a requalificação da EB2 Anastácio Gonçalves nas áreas comuns e área envolvente, a requalificação do mercado municipal de Alcanena. Não é a primeira uma aposta para o crescimento, para o futuro, para o desenvolvimento do Concelho na área da educação e da formação? Não é a segunda uma aposta e um contributo para a valorização das atividades económicas? A requalificação do Miradouro de Alcanena não é um contributo para a valorização do nosso território e do nosso espaço público e para a valorização do nosso património? O saneamento básico que está a ocorrer no Covão de Coelho e no Val Alto não é um contributo que são aquelas populações que em pleno século XXI ainda não tinham, e ainda não têm, porque as obras estão em curso, o saneamento, mas têm todo o direito a ter. A requalificação na rede viária da Louriceira e noutros troços sinalizados que estão em vias de ser iniciadas. A requalificação da rede viária que tem ocorrido, que está a ocorrer, que vai ocorrer, não é visível também para todos. São obras de grande relevância que se encontram em execução e que se prevêem concluir ainda em 2019, com inaugurações previstas para o último trimestre do presente ano, de acordo com o que está previsto. Só não vê quem não quer ver. Está também em fase de concurso público a requalificação da adutora de Monsanto para a melhoria do abastecimento de água naquela localidade. Em fase de obtenção de visto do Tribunal de Contas, temos a empreitada para a execução da rede de saneamento no Carvalheiro. Só não vê quem não quer ver. A aguardar parecer do IPDJ para a preparação do concurso público, temos ainda o projeto de requalificação do Estado Municipal de Alcanena. Só não vê quem não quer ver. Destaquei as principais intervenções, mas muitas outras ações são concretizadas, têm sido concretizadas, serão concretizadas na gestão corrente da autarquia, que tudo faz para desenvolver o Concelho de Alcanena. Sr. Presidente, é bem verdade, não obstante os profetas da desgraça, nós temos um trabalho que muito nos honra e sobretudo temos um trabalho que muito nos honrará a continuar a executar. E temos outras intervenções que têm sido feitas em articulação, com apoios vários, com os vários parceiros, nomeadamente juntas de freguesia ou associações. E são tantas que não seria extenso estar aqui a referenciá-las. As obras em curso ou já em concurso totalizam mais de 10 milhões de euros. É isto pouco? Inclui este montante a fiscalização, a coordenação de segurança em obra, é um facto, porque são áreas que têm necessariamente que ser enquadradas. Mas mais de 9 milhões de obras são comparticipadas pelo atual Programa de Apoio Comunitário Portugal 2020. É isto sinal de pouca dinâmica e de falta de visão. É de salientar, por isso, o empenho de todos, sem exceção. Executivo, sim senhora. Apesar de alguns teimarem a ignorar a representatividade do município ao nível do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, ao nível da Presidente da Câmara Municipal, como se fossem entidades que não merecessem respeito, mas merecem respeito porque foram eleitas pelo povo de Alcanena. Mas permitam-me também destacar o empenho dos trabalhadores do município. E só com esse empenho é possível traduzir tanto em tão pouco tempo. É por isso justo que lhes preste este reconhecimento público. Assim como é reconhecer, por isso, a capacidade, a competência na avaliação e elaboração de projetos, na apresentação das candidaturas que têm sido aprovadas. É prova também da boa articulação institucional entre a Câmara Municipal e as restantes entidades. Devemos congratular-nos com todas as obras. A sua importância e relevância valem por si só, independentemente da freguesia em que se localizam. Estão no nosso concelho e isso é o que importa. Valorizam o nosso concelho e isso é o que importa. Desde que iniciei funções com todos os que me acompanham desde a primeira hora, quer na Câmara, como na Assembleia, como nas juntas, o rumo foi bem definido. O caminho tem sido percorrido com grande determinação e com muito trabalho, com muito sentido de responsabilidade. Muito estava por fazer, muito tem sido feito e com pouco orçamento municipal e com poucas pessoas. Tem sido feito muito com pouco. Deixamos um grande legado.
Sobretudo, deixamos trabalho feito, obra realizada e, não menos importante, obra paga. Projetos novos e novas dinâmicas, mas também acarinhamos e demos continuidade a projetos já existentes, a que reconhecemos valor. As nossas linhas programáticas foram amplamente apresentadas ao longo de 3 atos eleitorais, em 2009, em 2013, em 2017. São, por isso, do conhecimento geral. Só não vê quem não quer ver. Com apresentação objetiva de resultados e com continuidade na ação. Há uma continuidade, uma orientação desde a primeira hora. As pessoas têm conhecimento das nossas propostas. São essas que temos o dever de concretizar. Temos o dever de concretizar as propostas que foram avaliadas e que ditaram a nossa eleição. Só não lê quem não quer ler. Só não vê quem não quer ver. Só não reconhece quem insiste em não reconhecer. Ser oposição não significa ser pela desvalorização permanente. Não significa valorizar pormenores para ignorar questões maiores. O que deve estar em primeiro lugar é o desenvolvimento e crescimento do Conselho. Ninguém desenvolve o Conselho de Alcanena com a maledicência, nem com palavras de destruição. É o garante do serviço público que está em causa. E devemos ter a ousadia, a dignidade, a humildade de saber reconhecer o que é feito nesse sentido. Mas para quem possa estar menos atento e sem querer ser demasiado extensa, é importante continuar a reforçar que mantemos o princípio da atuação rigorosa, responsável na gestão autárquica, destacando a sustentabilidade da situação económico-financeira da autarquia, a importância de manter as contas autárquicas em ordem, garantindo um percurso de credibilização da autarquia, a implementação e agora a suspensão do Plano de Saneamento Financeiro. O Plano de Saneamento Financeiro foi implementado em 2010-2011 e agora encontra-se suspenso. Sabem porquê? Porque cumprimos, porque estamos a cumprir. A importância de ter presente a evolução do passivo da autarquia, que em dezembro de 2009 era de quase 20 milhões de euros, em dezembro de 2018 ficou em cerca de 5,5 milhões de euros, uma redução de quase 73%. É isto fácil? Um montante na ordem dos 5 milhões de passivo total no final de 2018, eu perguntei nos serviços quando é que tinha sido atingido e desde 2002, que é quando há rigor na apresentação das contas devido ao POCAL, nunca existiu. É a primeira vez que existe, desde 2002. Se pudermos ir antes de 2022, talvez também tenhamos algumas surpresas. Não há uma palavra de reconhecimento por parte da oposição, conforme hoje tiveram oportunidade de testemunhar. É que eu tenho essa oportunidade de testemunhar quando estou nas reuniões de Câmara, quando estou na Assembleia Municipal. Mas hoje tenho várias testemunhas. Tiveram a oportunidade de testemunhar que não há uma palavra de reconhecimento, uma palavra de agradecimento. Até parece fácil, mas não é. Tem sido muito difícil. A dívida a médio e longo prazo, no final de 2018, ficou abaixo dos 5 milhões de euros. A dívida a médio e longo prazo não atingiu o patamar tão alto nos últimos anos. Continuaremos a manter o prazo médio de pagamento a fornecedores abaixo dos 30 dias. Já se esqueceram quando era superior a um ano o prazo médio de pagamento a fornecedores? Desde que iniciamos funções, que temos em curso um trabalho de elaboração e de atualização de todos os regulamentos necessários à organização da autarquia. Sabe o que é que aconteceu aos regulamentos? Poderiam ser elaborados, só que depois esqueciam-se de os publicar no Diário da República. E sabem que para um regulamento ter eficácia, tem que ser publicado no Diário da República. Questão menor. Mas os regulamentos têm sido efetivamente atualizados, revistos e quando estão concluídos, após consulta pública, eles são efetivamente publicados no Diário da República.
Garantimos a certificação das contas do município com revisor oficial de contas, como é, obviamente, exigência legal. Implementámos também a contabilidade de custos para sabermos, efetivamente, a que serviço, a que área estão afetos os custos associados ou estão afetas as receitas obtidas. Em 2019, face ao processo em curso de transferência de competências para as autarquias, procederemos também à atualização do nosso regulamento de organização de serviços municipais e à adequação da respectiva estrutura orgânica. Este é também um grande desafio em 2019 e anos seguintes. O município de Alcanena entendeu avaliar cada diploma e aceitar, desde que reconheça, ter condições para o efeito ou a possibilidade de as criar a curto prazo. Mas é um município com planeamento estratégico e desenvolvimento e crescimento. Continuamos neste período a assumir o planeamento estratégico. A conclusão da revisão do PDM é efetivamente um trabalho moroso. Mas eu convido os elementos da CDU a contactarem o Presidente da Câmara de Benavente, que talvez tenham a surpresa deles lhes poder transmitir alguns esclarecimentos e dar algumas lições sobre a problemática da revisão do instrumento desta natureza para deixarem de culpabilizar a Câmara Municipal e o atual Executivo por esta concretização, que tudo se orienta para poder efetivamente ocorrer ainda em 2019. O planeamento da área logística e empresarial junto ao Nó da A1 com a A23, que está diretamente relacionado com o primeiro. Talvez também não saibam que se aprovássemos ali algum projeto em contravenção com o atual plano diretor municipal, isso dá perda de mandato. Talvez fosse isso que quisessem, para se verem livres de nós. Mas a população em geral assim não pensa, porque nos atribuiu, felizmente, uma maioria. A afirmação do desenvolvimento do Conselho face ao enquadramento regional, nacional e europeu, com a implementação de medidas propostas pelo próprio Plano Estratégico de Desenvolvimento Alcanena 2025, é também algo que queremos dar continuidade e vamos avançar para a sua monitorização. Não fazemos estudos para arquivar, fazemos estudos para implementar e fazemos estudos para monitorizar. Mas queremos também dinamizar o Centro de Acolhimento e Iniciativa Empresarial através do conceito de startup em parceria com a NERSA. Ou a reavaliação dos preços dos lotes na zona industrial de Minde. Temos uma zona industrial de Minde, é um facto que temos zona industrial. Não foi aquela que este Executivo projetou, é a que existe. Aquilo que está já atribuído aos serviços da Câmara fazer e esperemos concluir a curto prazo, porque foi esse o mandato que já lhes foi atribuído ainda em 2018, foi realmente que o preço por metro quadrado de cada lote na zona industrial de Minde pudesse ser reduzido para ficar compatível com o preço praticado no nosso vizinho município de Porto Mós. Mas também estamos a desenvolver parcerias e continuamos a desenvolver parcerias para a valorização da Alcanena, a capital da pele, apesar de alguns continuarem a desvalorizar isto. É curioso como é que se pretende valorizar um concelho quando se tem uma atitude de desvalorização de tudo. Mas é um processo que o município foi pioneiro com o registro da marca e com a manifestação de trabalhar em parceria com os restantes parceiros. Sim, o município de Alcanena tem trabalhado em parceria com todos estes parceiros, em diálogo com todos os outros parceiros. Agora, não nos podem levar a fazer, a tomar atitudes e a tomar decisões que são até contrárias ao próprio enquadramento legal em vigor. O município para todas as freguesias. Neste mandato manteremos a nossa defesa das 10 freguesias para o Concelho de Alcanena. Há uma proposta já apresentada que quer a Câmara, quer as juntas de freguesia deverão, obviamente, tomar uma posição sobre o mesmo. O reforço já referenciado dos acordos de execução. Ou participação na elaboração dos documentos previsionais, para que hoje toda a gente na Câmara Municipal sabe o que é um orçamento municipal. Quando cheguei à Câmara não sabiam, não participavam. Só se sabe o que é um projeto ou uma ação quando as pessoas se envolvem e quando participam nelas.
não participavam. Hoje toda a gente participa na elaboração do Orçamento Municipal, que é também concretizado em articulação com as próprias juntas de freguesia. Ou a implementação dos espaços do cidadão, projeto alargado a todo o concelho, também desvalorizado. Ou enquadramento em candidaturas específicas para procurarmos chegar à requalificação do mercado de Minde, ou do mercado das Moitas, ou no mercado do Espinheiro. Há candidaturas apresentadas para os primeiros 2 equipamentos que esperemos virem a ser aprovadas. Ou a ampliação de cemitérios, como aconteceu já com o Espinheiro, como se pretende vir a acontecer com Vila Moreira ou com Minde, tirando os outros que já foram ampliados com a comparticipação da Câmara. Também é como se não existisse. A avaliação permanente da rede viária, conforme já referi. Mas se a área em que o município também se tem afirmado é na área humana e social. O município continuará a valorizar e a reforçar os vários projetos sociais, quer os que já estão implementados, quer aqueles que ainda serão implementados. A reforçar a rede social. Vamos ter um novo contrato local de desenvolvimento social que trará mais 300 mil euros para o município nos próximos 3 anos. Queremos manter atualizado o diagnóstico social e implementar o plano de desenvolvimento social do concelho. Em conjugação com a comunidade intermunicipal, a que eu tive a honra recentemente de assumir a vice-presidência. Reforçar o atendimento social em todas as freguesias. A dinamização e a valorização da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Não vou ser mais extensa porque todos conhecem os projetos que são divulgados. Por muito que custe, eles continuam a ser executados, continuarão a ser divulgados, porque é essa a nossa obrigação. Destaco o que foi assinado em protocolo recentemente, porque Alcanena passou a ter um balcão da inclusão, assinado nesta sala no passado dia 29 de abril, com o Instituto Nacional para a Reabilitação. É para chegar a pessoas com incapacidades várias, a pessoas com deficiência. Também penso que será uma ação maior a valorizar. São várias as ações, eu não vou realmente, aliás algumas já foram referenciadas pelo representante do Partido Socialista, o Cabaz Bebé Feliz, que é um sucesso, é um êxito, chega a todas as famílias que recebem um bebê, um novo elemento, o Cabaz Infância, que apoia agregados familiares com maiores dificuldades. Vai ser lançado recentemente o Cabaz Sénior Feliz para idosos que se encontram em situação de isolamento e sem retaguarda familiar. É um concelho com uma preocupação social diária. Mas é um concelho que está, por isso, ao serviço dos municípios. E está, sobretudo, ao serviço daqueles que mais precisam. E é, sobretudo, uma ação que conta, obviamente, com a responsabilidade e com a intervenção de todos. Todos podemos dar um contributo para que tudo fique melhor. Consegue-se ignorar também o que está a ser feito ao nível da requalificação do território? Há quem tire fotografias para registar o antes e depois tira as fotografias para registar o depois. Pois nós também estamos a fazer isso. Tiramos fotografias para registar o antes e depois vamos tirar fotografias para registar o depois. Para se perceber realmente a diferença que existe ao nível do concelho e, neste caso em concreto, na sede do concelho, porque é para ela que se dirige, sobretudo, as verbas do Plano de Ação de Reabilitação, Plano de Ação de Reabilitação Urbana. Mas permitam-me que referencie que com o saldo de gerência aprovado na última Assembleia Municipal foi já possível integrar novos projetos para serem elaborados, para serem lançados novas candidaturas e para serem lançadas novas obras. Nós não estamos parados, de braços cruzados, a apreciar as obras que estão a decorrer. É um facto que são muitas.
mas nós não temos tempo para estar só a apreciá-las. É que nós já estamos a enquadrar no orçamento municipal verba para lançar mais projetos e para lançar mais obra. Chegou à Câmara Municipal o projeto para a requalificação da atual escola do primeiro ciclo de Minde. É um dos projetos que está em apreciação e que muito em breve irá à reunião de Câmara para aprovação. Só para dizer que realmente estamos a continuar a trabalhar e a desenvolver o Concelho de Alcanena em todas as suas áreas. Ao nível da acessibilidade, penso que já muito se disse. Quando a estrada entre a Serra de Santo António e Minde precisava de ser requalificada, todos os dias se falava nela. Ela hoje está bem requalificada. Também não há uma palavra sobre essa intervenção tão recente. Mas vai avançar, conforme já disse, a requalificação na rede viária de Louriceira e avançamos com o projeto porque a próxima prioridade é mesmo a ligação entre Alcanena e Pousados. Mas também temos intenção de fazer melhorias na rede viária, quer no Covão de Coelho, quer no Val Alto, por ocasião da realização da empreitada do saneamento, como é natural, ou depois, posteriormente, quando chegarmos à intervenção e à realização da empreitada no Carvalheiro, em termos do saneamento, fazer também uma intervenção na rede viária nessa altura, e em Monsanto, também a intervenção na Doutora de Monsanto, também, obviamente, haverá enquadramento para alguma beneficiação da rede viária nessa altura. Não desbaratamos verbas públicas, seria, no mínimo, irresponsável irmos arranjar troços, por muito necessitados que eles estivessem, quando temos uma perspectiva a curto prazo de abrir vala para colocar o saneamento ou para colocar abastecimento de água. Um município que assume a política jovem é referenciado também por todos o chegar aos jovens, o incentivar os jovens, pois também temos exemplos bem concretos, bem positivos, bem favoráveis nesta área. Temos o Fórum da Juventude, lançámos a Alcarte Jovem, uma aposta para envolver os que desenvolvem formação e têm formação e capacidades e competências na área mais artística. Apoiamos aqui na Câmara Municipal estágios jovens, por solicitação do Agrupamento de Escolas de Alcanena e não só, até de outros estabelecimentos de ensino de concelhos limítrofes, que olham para a Câmara Municipal como realmente uma grande porta de entrada para proporcionar experiências várias em termos de formação profissional a jovens. Nunca dissemos que não a uma situação de estágio, mesmo quando temos os corredores realmente cheios de jovens nos mais variados serviços. Promovemos a Universidade de Verão. Há jovens que vão frequentar a Universidade de Verão, à Universidade de Coimbra, à Universidade de Aveiro. O agrupamento só nos fornece os alunos, a indicação dos alunos que realmente obtiveram melhores resultados no 10º, 11º e 12º ano, porque toda a despesa associada a este importante projeto é assumido pela Câmara Municipal. O apoio aos jovens universitários, consegue-se desvalorizar esta ação? As famílias não devem desvalorizar esta ação. A igualdade de género. Tivemos também aqui recentemente, no passado dia 29, a presença da Secretária de Estado para a Igualdade de Género e para a Cidadania, porque o Concelho de Alcanena tem também dado um sinal muito veemente sobre esta matéria. E então, sobre a educação não se fala, e aqui também já se falou, sobre aquilo que nós estamos efetivamente a fazer. Vejas o centro escolar, a reabilitação da EB23, o apelo e o trabalho que mesmo assim já está a ser feito com o Ministério da Educação para poder vir a considerar requalificação quer na EB23 de Minde, quer na escola secundária. São muitos, efetivamente, os apoios. Assumimos competências na área da saúde, é um facto. As competências na área da saúde estão ao nível dos assistentes técnicos e ao nível das
das instalações, mas queríamos efetivamente ter um centro de saúde mais dinâmico, mais ativo, disponível para integrar uma unidade de saúde familiar. Isso implica dinâmica, e é essa dinâmica e é esse nível que, infelizmente, os municípios ainda não conseguiram chegar por via da atual transferência de competências. Mas vamos apoiar através também de participação comunitária, para o centro de saúde passar a ter um gabinete de saúde oral, para que não sejam só apenas aqueles que têm dinheiro para ir ao dentista a poder ter a sua boca e a gozar, em condições, e a gozar uma boa saúde oral. Também este projeto é para chegar a todos. Este tipo de serviço, por vezes é desvalorizado, mas é tão importante para a saúde de todas as pessoas. O aniversário do Conselho, pois aqui temos, ao nível cultural, não se nega, é verdade, valorizo imenso a área cultural. Valorizo muito a aula cultural. Valorizamos todos a área cultural. E permitam-me agradecer a participação do Grupo Teatro Alcanena em Cena, que não existia, mas que existe hoje, e consegue aqui de uma forma tão digna valorizar também as nossas cerimónias. Felicito-os a todos, na pessoa do Sr. Vicente Batalha. Eu sei que às vezes custa a ver o sucesso, custa a ver o êxito, custa a ver as coisas correrem bem, mas é isto ter uma atitude positiva face ao Conselho? Ao nível desportivo, basta consultar as nossas agendas, elas chegam à vossa casa de 3 em 3 meses. Eu sei que alguns, se calhar se vê na caixa do correio, metem-na logo para o caixote do lixo, por isso é que não sabem o que é que acontece. E depois, ao não saber o que é que acontece, também não vêm participar nas iniciativas. E como não vêm participar nas iniciativas, pensam que elas não acontecem. Mas acontecem. Por isso, convido aqueles que não participam nas iniciativas, para não dizer que elas não existem, ou que não têm valor, ou que não têm importância, a consultarem as nossas agendas, a lerem os nossos boletins, a virem às nossas reuniões de Câmara, a virem à Assembleia Municipal, a verem o nosso site, a verem o Facebook local, utilizem o Facebook para consultar as notícias da Câmara e não só para a maledicência. Mas temos outros projetos que estão em curso, mas esses não vou dizer, porque ainda estão em curso. Eu prefiro dizer aquilo que já está a acontecer. Os outros será uma realidade e ficará para a próxima intervenção. Proteção Civil, não preciso de ser eu a dizer. Perguntem ao Sr. Comandante dos Bombeiros o que é que nós temos feito pela Proteção Civil. O Comandante dos Bombeiros de Alcanena ou ao Comandante dos Bombeiros de Minho, também lhe podem perguntar a ele, porque ele também vos transmite o que é que a Câmara Municipal tem feito pela Proteção Civil no nosso Conselho. GNR, também podem perguntar ao Sr. Comandante da GNR. É que há algumas coisas que não preciso ser eu a dizer, porque as pessoas não gostam de me ouvir. Não gostam de me ouvir. Porque, na realidade, eu sou a voz do desenvolvimento do Conselho de Alcanena nos últimos anos. Eu sou a porta-voz da equipa que tem trabalhado desde novembro de 2009 pelo desenvolvimento do Conselho de Alcanena, mas as pessoas não gostam de ouvir isso. Então, falem com outras pessoas, falem com os presidentes das freguesias, falem com os comandantes dos bombeiros, falem com o comandante da GNR, falem com os presidentes das associações. Penso que, talvez para alguns, essas vozes sejam mais credíveis do que a minha própria voz. Para alguns, pelo menos. A valorização do ambiente. É curioso que, quando se fala em estratégia, ou ausência de estratégia, se tenha de uma posição que não se percebe porquê, mas estou cá ainda para vir a perceber como é que se puseram de lado perante uma decisão tão estratégica que o município tomou. A criação de uma empresa municipal para abarcar toda a componente ambiental, saneamento, abastecimento de água, limpeza urbana, manutenção de espaços verdes, gestão de cursos de água. E perante uma decisão estratégica desta natureza, a oposição resguardou-se. E resguardou-se porquê? Porque não é favorável a nenhuma voz de perturbação. Mas quem me conhece sabe que mesmo que haja vozes perturbadas, não abdico do rumo tomado
quando realmente temos plena convicção que é o rumo certo. Eu tenho uma entidade reguladora a dizer, Sra. Presidente, o que existe não pode continuar a existir. É ilegal. Não é compatível quem utiliza o sistema geri-lo. Tivemos a coragem de resgatar a concessão. Mas tivemos a coragem de resgatar a concessão porque 2 anos de diálogo, em que em várias reuniões eu disse sempre a mesma coisa, ninguém ouviu. Pois é difícil chegar a acordo quando se tem uma posição e a outra é defender a mesma coisa, a manutenção da mesma coisa. E quando a Câmara sabe que a manutenção da mesma coisa não pode acontecer, tomamos com coragem esta posição. Para a atual Presidente de Câmara, que até está no seu último mandato, não seria mais tranquilo não se preocupar com este assunto? Seria muito mais tranquilo. Mas eu, quando me candidatei a Presidente de Câmara, não procurei tranquilidade. Procurei trabalho e procurei assumir as minhas funções com responsabilidade, em todas as matérias. E se eu tenho uma área em que me dizem que o caminho não é aquele, que tem que ser tomado outro caminho, pois foi o outro caminho que foi pensado, refletido, enquadrado e prosseguido. E é o que está a acontecer. E tenho a dar-lhes a boa notícia que o Tribunal de Contas já tinha emitido parecer prévio favorável à minuta da escritura de constituição, de criação da empresa municipal Aquanena, que ocorreu em dezembro de 2018, e que esta semana concedeu o visto ao contrato de gestão delegada. Portanto, neste momento, os passos podem ser dados de forma realmente continuada, porque temos visto já a delegação das competências da Câmara na Aquanena. E por isso a Aquanena é já a entidade responsável por todas as áreas que acabei de referir. Mas continuamos a valorizar o património e a promover o turismo. Aliás, está em execução um vídeo promocional de todo o nosso património natural e outros se seguirão. Mas quando valorizamos equipamentos, quando tornamos o Concelho mais atrativo, quando marcamos presença em feiras de turismo, quando nos ligamos a projetos de valorização das áreas protegidas, é o único concelho aqui na nossa área que se articulou com o projeto iNature. O único. É pensar realmente no desenvolvimento do Concelho de Alcanena. Mas também ao nível da cooperação internacional, conforme já aqui foi referido. Havia geminação com o sal, numa geminação que nós continuamos a acarinhar e que foi concretizada por anterior executivo, mas nós já concretizamos a geminação com Santa Cross e hoje a geminação com Dump Marte. Portanto, até ao nível da cooperação, nós continuamos a trabalhar. O Executivo continua a ter, por isso, como preocupação central, o compromisso de garantir uma gestão autárquica, responsável e rigorosa, considerando ser esse o único caminho da sua credibilização. É o garante para a concretização de novos projetos, novas ações. Só com esta determinação é possível viabilizar e concretizar linhas estratégicas que definimos para o desenvolvimento sustentável do município de Alcanena, valorizando a área ambiental, a económica, a social, tendo como meta o reforço da nossa coesão e competitividade territorial. O ano 2019 e anos seguintes são anos de grande concretização, de projetos estruturantes para o Concelho de Alcanena. Estou cá até 2021, mas acreditem, quem vier após 2021 terá um trabalho muito mais facilitado do que aquele que nós encontramos em novembro de 2009. Mas continuaremos a pautar as nossas decisões e intervenções por uma gestão rigorosa e continuamos com ambição e competência, mas também com experiência reconhecida e com determinação a procurar cumprir da melhor forma o que sabemos e o que podemos, com humildade no nosso dia-a-dia,
nós somos humildes para pedir contributos, para pedir parcerias, para pedir colaboração, e é dessa forma que continuaremos a estar. Continuaremos, por isso, a fazer muito com pouco, garantidamente e com resultados objetivos, e é já visível o nosso legado para o desenvolvimento estratégico do Concelho de Alcanena. Obrigada, por isso, pela vossa atenção. É um orgulho ser Presidente da Câmara Municipal de Alcanena e todos os dias, contribuir para que fique melhor. Eu não me preocupo com o desenvolvimento do Concelho apenas quando há sessões solenes. Eu preocupo-me com o desenvolvimento do Concelho todos os dias. Viva o Concelho de Alcanena, viva, por isso, todos aqueles que contribuem em conjunto comigo, a equipa, juntas de freguesia, associações, trabalhadores que eu já agradeci, para que tudo aquilo que tem sido feito seja possível. Mas uma coisa é certa, a todos cabe defender e valorizar o Concelho de Alcanena. Prestam muito mau serviço quem não defende e quem desvaloriza o Concelho de Alcanena. Parabéns, Alcanena, por mais um aniversário. Viva o Concelho de Alcanena! Vamos agora ouvir o hino de Alcanena, com letra de Alice Ogando e música de Joaquim Luís Gomes, pelos elementos do grupo de teatro Alcanena em Cena. Portugal, terra bendita, de sol alegre e fecundo, és a terra mais bonita, mais formosa deste mundo. Trabalhemos para dar vida à terra que se estremece e tem no seio escondida a fortuna que se oferece. Nossa terra, tão linda como a Açucena, trabalhemos pela terra, nossa terra de Alcanena, nossa terra, tão linda como a Açucena, trabalhemos pela terra, nossa terra de Alcanena, nossa terra de Alcanena. Esta terra pequenina cabe na palma da mão e vive dor inteirinha dentro do meu coração. Pelo trabalho tornemos a nossa terra maior e chamar então podemos a terra o nosso amor. Nossa terra, tão linda como a Açucena, trabalhemos pela terra, nossa terra de Alcanena, nossa terra, tão linda como a Açucena, trabalhemos pela terra, nossa terra de Alcanena, nossa terra de Alcanena. Nossa terra, tão linda como a Açucena, trabalhemos pela terra, nossa terra de Alcanena, nossa terra, tão linda como a Açucena, trabalhemos pela terra, nossa terra de Alcanena, nossa terra de Alcanena. Em nome da excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Doutora Fernanda Aceiceira, declaro assim encerrada a sessão solene pública comemorativa do 105º aniversário da fundação do Concelho de Alcanena. Muito obrigada a todos e boa tarde.